Olá, vamos lá então. Vamos dar novo início, né? Feito o intervalo, vocês tomaram café, né? Faz de conta que tá tudo normal, né? Então vamos lá. Bem, agora só vou conversar algumas coisas com vocês pelo seguinte. Como nós terminamos, né, de falar de sistemas de governo, regime de governo, né, toda essa sistemática, é importante que nós falamos o seguinte, que como que funciona, o que é sufrágio? Sufrágio é o meio pelo qual se manifesta a vontade do povo na forma de governo, no sistema de governo, tá? Isso é sufrágio. O que é sufrágio universal? O que é sufrágio universal? É a possibilidade de voto irrestrita. É a possibilidade de voto irrestrita, ok? Ou seja, todo mundo pode votar. O analfabeto pode votar? Pode votar? O voto é facultativo, mas pode. Maior de 70 anos podem votar? Pode. Só não vão poder votar, como eu já conversei com você. Não, foi outra matéria. Foi no sursi, né? Se aquele que está de sursi, que é a suspensão condicional da pena, se ele pode ou não votar. Claro que pode. Por quê? De acordo com o artigo 15, inciso 3º da Constituição Federal, ele estaria proibido de votar se ele tivesse condenado, mas ele foi condenado, mas suspendeu a execução da pena, tá? Tem uma discussãozinha, tá? Mas pode. Então, o sufrágio ele é universal. Em outras aulas, a long time ago, né? Eu explicava, falava do voto censitário, do voto piriri pororó, que não podia a mulher votar, aquela coisa toda. Cara, isso aí é passado. O nosso voto ele é universal. O nosso sufrágio ele é universal. Ponto. Beleza? A única coisa que eu pergunto para vocês, né? Qual a natureza jurídica do voto? Eu já vou responder. Tá? Aliás, eu não fiz nenhuma pergunta, né? Preciso depois bolar umas perguntinhas aqui para vocês, mas já está na cabeça já, né? Vou querer as características de presidencialismo e parlamentarismo, né? Será objeto da M2. Já estou avisando, povão. Beleza? Vamos lá. Bem, qual a natureza jurídica do voto? É um direito? É uma função? O que será? O que ele é? Atualmente, atualmente, a doutrina entende que ele trata de um direito individual. Certo? De um direito individual. Bem, aqui tem um pequeno problema. Eu queria trazer a discussão para vocês. Se fosse em sala de aula, gente, não que eu me sinto tolhido aqui. O que você falou tá gravado, né? Mas é verdade, você tem que tomar cuidado. Tanto que não se ouviu nenhuma palavra de baixo calão, né? Eu não concordo com a obrigatoriedade do voto, tá? Não concordo. Era uma maneira de nós podarmos um pouco o voto de cabresto, né? A compra do voto que às vezes nós ouvimos falar, né? De pessoas que se vendem aí. Quanto mais um povo, né? Quanto mais um povo, a gente ouve histórias, tá? Ouve-se muita história, né? Mas se o cara chegasse para mim, muito embora não ia acabar não, viu? Imagine eu passando uma necessidade extrema,
uma pobreza extrema, abaixo da linha da miserabilidade. O cara, somos em 5 votantes na família composta por 10, né? Te dá R$500, R$100 por voto, né? Bem, não preciso continuar, né? Quando eu falo de miséria, gente, eu tô falando, e eu já vi eu sempre trabalhei em delegacias de periferia, né? De um índice alto, tá? Eu não quero falar aqui, citar nomes, mas nós que estamos aqui do Alto Tietê, nós temos uma cidade aqui que é um dos IDHs, Índices de Desenvolvimento Humano, mais baixo do país. Entendeu? Mais baixo do país. Tá? Quem quiser pesquise e veja isso. E eu, né, tive a oportunidade de passar aí esses meus 20 anos conhecendo aqui o Alto Tietê. Porque enquanto, né, quando eu passei no concurso, eu passei no concurso com 25 anos de idade, com 26 estava no plantão, né? Rodei todas as cidades do Alto Tietê. E aí que você vê a pobreza mesmo. Eu não sabia que era pobreza. Até os 25 anos de idade eu não sabia que era pobreza. Tá? Quer dizer, eu achava que eu sabia, né? Então, só hora que você vê a pobreza mesmo, é uma coisa de louco. Então você chega com uma família dessa, com R$500, seria a mesma coisa que eu chegar para você, que tem uma condição, papapá, oferecer 5 mil. Fala, pô, meu 5 mil, né? Bem, legal. Tinha algumas coisas legais para falar para vocês sobre a origem. Eu acho que é desnecessário, cara, desnecessário. Nós vamos entrar aqui numa paulada já forte, já em constitucionalismo, de analisar a Constituição Federal. Aliás, é a parte que eu mais gosto, né? É a parte que nós vamos entrar agora, forte, firme. Nós vamos nos debruçar aí até o final do semestre. Aí, lembrando aos senhores que depois eu vou ver com calma, vou me informar com a coordenação. Se eu não me engano, posso aqui estar enganado, por favor. Se eu estiver enganado, me manda um e-mail, tal. Dia 20 de junho é a data limite para a digitação das notas da M1, da M2, tá? Portanto, aí dia 20, eu na próxima aula me programo melhor, faço um calendário bem bonitinho, já passo, porque tá chegando, velho, né? Essa aula vocês irão assistir no dia... Hoje é dia 15, sexta-feira, né? O professor tá aqui, sexta-feira, dando aula para vocês aqui com muito carinho, né? Mas esperando que daqui a pouco, né? Vamos aqui tomar uma cerveja, tomar um vinho, né? Que afinal todo mundo é de ferro. Dentro de casa, né? Legal. Então a gente conversa sobre isso, tá? Muito bom. Tranquilos. Vamos lá. Falamos dos institutos da democracia semidireta, da direta. Tá aqui, ó. Plebiscito, referendo, mandamos bem, caiu na M1. Vocês foram super bem, gostei. Iniciativa popular, tranquilo, né? Espécies de nacionalidade, conversamos já sobre isso, graças a Deus. Vocês entenderam muito bem. Tranquilo, tranquilíssimo. Legal. Vamos agora passar para análise, agora sim. Primeiro B, Constituição Federal, e até pegar uma Constituição Federal, não tem aqui, será? Não tem, onde que eu vi uma Constituição Federal, gente? Não está aqui na minha bibliotequezinha. Enfim, Constituição Federal, primeiro B, Constituição Federal. A partir de agora que nós vamos ver, né, esse fenômeno chamado, né, de Constituição, né, de Constituição Federal, que é a carta máxima de um país. Eu conto essa história para todo mundo, e é uma história engraçada, não, é uma história muito legal. Em 1988, eu estava na 8ª série, né, chamava 8ª série, nem sei como é que chama agora, e era 88, era o ano em que iria. E eu tinha naquela época, nós tínhamos uma matéria que se chamava Educação Moral e Cívica, né? Era a MC. A gente brincava que era energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, que era a fórmula da teoria da relatividade. E
Tinha uma outra matéria que chamava Essa aí, o pouquinho que eu construí da minha vida, né? Que Deus me deu e que eu fui lá buscar. OSPB, Organização Social Política do Brasil. Era uma teoria geral de Estado dado por uma molecada de 14 anos, cara, pra você ter uma ideia. Que em 1988 eu tinha 14 anos de idade, nasci em 74, né? Em 88 eu tinha 14 anos. E aí a minha professora pegou a Constituição Federal, faz de conta que é a Constituição Federal, veio a lume a Constituição Federal, né? Ela pegou e falou o seguinte: aqui, gente, tivemos alguma opressão, tivemos isso, tivemos aquilo, vocês, né, não sabem, papapá, a professora falando, esse texto vai mudar a nossa Constituição, vai mudar o país. Esse texto aqui tem tudo, gente. Esse texto aqui veio dar garantias fundamentais, falou com as palavrinhas dela, que ela não era da área, óbvio, né? Professora de oitava série. Esse texto aqui começou a explicar, cara. Eu olhei e falei, isso é verdade, hein? Essa Constituição Federal vai mudar o Brasil, cara. E fui lá, naquela época, distribuíam-se, e eu peguei a primeira Constituição Federal, tinha até esses tempos atrás aí, mas eu mudei tanto de casa. E eu vou ser sincero pra vocês. Eu acredito até hoje, cara. Porque senão eu não estaria aqui. Apesar de ver o que fizeram com a nossa Constituição Federal, rasgaram a nossa Constituição Federal, quem não deveria rasgar. Mas eu acredito até hoje nisso. Eu acredito até hoje que a Constituição Federal, por isso que eu imploro para a professora Maria de Lourdes para eu dar essa matéria, porque eu dou com tanto carinho essa matéria. Claro, sou delegado de polícia, sou mestre em penal e processo penal pela PUC, né, enfim. Mas essa é a parte que eu mais gosto, porque eu acredito, cara, até hoje eu acredito que a Constituição Federal realmente tinha que mudar esse país, né? Enfim, então, o que nós vamos falar agora é um pouco de um comecinho rápido, chamado Estado Constitucional, né? Estado Constitucional, né? Não está nem aqui na nossa... Está aqui um pouco de constitucionalismo, né? De constitucionalismo, que nós vamos ver, né? A próxima matéria. E assim, estava insustentável, né? O regime monarca, o regime absolutista durante toda a Idade Média, né? Aliás, durante o começo do mundo. Então, é natural do homem a opressão, tá? É natural do homem a opressão, tá? Então, como frear? E agora aqui nós vamos rasgar já, né? Nós vamos pegar tudo que vocês estudaram de Montesquieu, né, de Rousseau, de Thomas Hobbes, que eu tive, né, dei um pouquinho para vocês, só coloquei o gosto e vocês vão buscar, tá? Mas na verdade, e aí eu sempre falei de Hans Kelsen, né? Na verdade, a Constituição Federal é que vai. Então o modelo absolutista estava, óbvio, estava ruim, tá? Precisava de um modelo constitucional, tá? Precisava de um modelo para quê? Para acabar com o nepotismo, para acabar com o Estado absolutista e criar o chamado Estado Constitucional. O Estado Constitucional. E a consolidação desse novo modelo de Estado precisava de uma base. É lógico. Uma base, qual seria a base? Se você for pegar a China, né? E aqui eu não me envergonho nada em poder falar mal da China, né? Porque lá está escrito República Popular Democrática da China. Puta democracia, né? Puta democracia. Democracia que esconde dados, né? Não se pode confiar nos dados vindo, né, de países que tem, né, essa China, a Rússia, né, a Coreia do Norte. Não dá para confiar. Nós temos aqui
2.000 paraísos, né? Não, pode ser 1.000 paraísos. Perceberam? Então, é lógico que o Estado constitucional... O que é o Estado constitucional? É um Estado calcado hoje, atualmente falando, hoje, dia 15 de maio de 2020. Hoje o Estado constitucional é um Estado calcado na dignidade da pessoa humana, na prevalência dos direitos humanos, que já era primado, né, que já é um primado, que já era um dogma já da nossa Constituição Federal de 1988, né, a prevalência dos direitos humanos lá no artigo 4º, se eu não me engano, da Constituição Federal, certo? Muito bem. Quais seriam as características básicas de um Estado constitucional? Então você pode até anotar aí. As características básicas de um Estado constitucional, básico, são três. São três, ok? Vamos lá. Primeiro, submissão, sim, temos submissão. Credo, professor, submissão me lembra até Thomas Hobbes, né? Que Thomas Hobbes era malzinho, né? Ele falava de um pacto, né? Lembra que era na prova? Mas um pacto pela qual você aceitava, né? É uma aceitação sob o enfoque da submissão. Submissão, primeira característica do Estado constitucional. Submissão. Submissão ao império da lei. Da lei. Dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é a lei. Tá? Então aqui, vejam só que os pressupostos políticos, as bases da política, como que eu vou poder instalar um Estado constitucional? Como que eu vou poder enterrar o Estado absolutista, ter o Estado constitucional? Como? De que forma? Com uma Constituição Federal? Então basta ter uma Constituição Federal? Eba, aqui é a minha Constituição Federal. Ela é tudo? Não. Ela precisa ter mecanismos que irão operacionalizar toda a engrenagem, todo o sistema constitucional, através da lei. Princípio da legalidade, que vocês vão ouvir falar muito. Se vocês tiverem o desprazer de ter aula comigo de penal, vão ver, né, a Constituição Federal. Desculpa, perdão. O princípio da legalidade, que ele é muito forte. Não vou falar que ele é menos ou mais do que nos outros ramos do direito, no civil, no processo civil. Claro, tudo rege-se pela lei. Tanto que a primeira característica que eu estou colocando de um Estado de direito, de um Estado constitucional, é o quê? A submissão ao império da lei. Segunda característica, divisão dos poderes. Gente, por favor, na próxima aula, eu quero aqui até comentar com vocês, eu quero que vocês leiam os primeiros 4 artigos da Constituição Federal. Né? Todo poder emana todo poder emana do povo, é feito em nome dele, para ele, com ele. Vocês vão perceber isso aí, tá? E vão perceber também que a divisão de poderes, idealizada por Montesquieu, né, quando ele escreveu O Espírito das Leis, lá no livro de Montesquieu, no livro O Espírito das Leis de Montesquieu, é que nós vamos ter o quê? A formação da divisão dos poderes. E é impossível nós analisarmos o exercício do poder. Lembra daquele poder social? Ele é manifestado através dos três poderes. Certo? Então, a divisão dos poderes é importante. Professor, posso falar de divisão de poderes? Tecnicamente não. Por quê? Porque o poder é uno. O poder é uno e indivisível. Hoje, o que melhor se adequa... Hoje não, né? O que melhor se adequa é você falar em funções. Funções... O poder é uno e indivisível. O poder emana do povo. Que daí você tem... Perdão. O que você tem? A divisão.
desculpa, a função executiva, a função legislativa e a função judiciária dentro dessa estrutura do poder. Tá bom? Legal. Essa seria a terceira característica. Segunda característica. Quarta característica. Enunciados e garantias dos direitos individuais. Pronto, matou. Não tem como você falar em Estado de Direito, em Estado constitucional, se você não falar em garantias individuais, fundamentais e individuais, que é o artigo 5º da Constituição Federal. Tá? Não há como, não há meios para que você consiga fazer isso. Tá? Então, essas três características, né? Submissão ao império da lei, divisão, abre aspas, dos poderes, das funções, legislativo, executivo e judiciário. Terceira, enunciado, ou seja, anunciar, demonstrar que nós somos o quê? Nós estamos calcados nos direitos e garantias individuais. Ok? Quer ver? Eu vou até dar um exemplo para vocês. Eu vou ler para vocês a Constituição Federal. Artigo 1º. Eu quero que vocês leiam depois em casa, com calma. Aliás, perdão, já estou em casa, né? Eu falo isso quando eu estava na sala de aula. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. Tá aqui, tá vendo? É isso que eu tô falando. É o Estado constitucional. É o Estado que está calcado, sedimentado dentro de uma Constituição Federal. Tá? Por isso vocês vão ver aqui muitos dos professores falando, olha, você quer prestar concurso, quer fazer isso, quer fazer aquilo, né? Até para ser atacante do Corinthians deveria saber a Constituição Federal. Né? Já que não sabe jogar bola, pelo menos a Constituição Federal. Para tudo vai servir. Ah, professor, eu quero advogar, não quero prestar concurso. Cara, você tem que saber a Constituição Federal. Né? Por quê? É ela que vai dar base. Vai vendo. A República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados, Municípios e Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Quais são os fundamentos da Constituição Federal? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Poxa, professor, esses são os fundamentos do nosso país, sim. Porque o nosso país é um Estado constitucional calcado aqui. Calcado aqui. Certo? Muito bom. Depois o parágrafo único. Pay attention. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos, democracia semi-indireta, ou diretamente, direto, nos termos desta Constituição Federal, que você já sabe, referendo, plebiscito, iniciativa popular. Aí, ó. Tá aí, ó. Já estão sabendo tudo já. Artigo 2º. São poderes da União independentes e harmônicos entre si. O legislativo, o executivo e o judiciário. Eu diria, são poderes, ou melhor, o poder emana do povo, que nós temos no artigo 2º as funções executiva, legislativa e judiciário. Já era. E o artigo 3º, quais seriam os objetivos deste Estado constitucional brasileiro e de um Estado constitucional? Que equivale à 5ª emenda norte-americana. Para ter uma ideia, né, que a Constituição Federal é o texto máximo de um país. Né? Artigo 3º, constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 1. Agora tudo é verbo. Para você memorizar quais são os objetivos. Objetivo, tudo verbo. Nossa, professor, não dá para confundir fundamentos com os objetivos. E o artigo 4º fala dos princípios. Não, você não vai confundir. Você está aqui comigo. Entendeu? Está aqui comigo. Quais são os objetivos? Tudo verbo. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional, erradicar pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais regionais. 4.
promover, verbo, o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Legal. Depois o artigo 4º fala dos princípios, mas isso eu vou voltar com vocês. É matéria, pode até ser matéria de objeto de prova, tá? Muito bom. O que é o constitucionalismo? É justamente um movimento que tem por objetivo delinear as bases de um país através da Constituição Federal. Basicamente é isso, né? Professor, isso é uma coisa nova, né? É super nova, super. Só vem de Aristóteles, tá? A base vem de Aristóteles. O constitucionalismo, como movimento, tem como base Aristóteles quando já escreveu o livro A Política. A Política. Tá? Eu tenho um livro aqui, quer ver? Eu vou até pegar para vocês. Espera aí. Não sai daí não. Cadê? Eu tava vendo ele. Gente, vocês querem babar? Quer ficar louco? Eu até quer ficar em êxtase, né? Os clássicos da política. Maquiavel, Hobbes, John Locke. Não falei nem John Locke para vocês, cara. Poxa, Montesquieu, Rousseau e alguns federalistas. Aqui tem uma marca aqui, né? Hobbes, O Medo e a Esperança. Meu, show de bola. Você é louco. Entendeu? Muito bom. Qual o conceito de Constituição? Ô, professor, se o senhor pegar no dicionário, Constituição vem de constituir. Isso. Constituir e criar. Eu quero constituir uma família. Eu quero criar, quero ter uma família. Eu quero constituir, então, uma nação. Ah, tá. É a partir de uma Constituição. Certo? Então, o conceito de Constituição, num primeiro momento, claro, se você pegar do vocábulo, vem de constituir. Mas é lógico, né, meu? Qual seria o conceito da Constituição Federal? O conceito da Constituição Federal, nós temos 3 tipos de conceitos. Um conceito sociológico, político e jurídico. Essa merda, esse negócio aqui. E são qual o conceito de Constituição Federal? Conceito, então, você vai colocar aí 3 conceitos, objeto de prova pra caramba. Prova de OAB, prova de magistratura, delegado de polícia, delegado estadual, delegado federal, Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado, dos estados. Meu, despenca, né? Conceito sociológico, político e jurídico. Tá? Legal, vamos conversar agora sobre ele. Agora. Certo? Muito bom. O conceito... vamos começar pelo conceito sociológico, né? Sociológico, né? O conceito sociológico, ele vem num sentido assim, que a Constituição deve espelhar as forças sociais, certo? A guerra de proletário com empregado, né, o chamado proleta, né, meu? As forças sindicais junto com o patronato, né? Enfim. Essas forças sociais, né? Essa briga, em bom sentido, claro, isso é Constituição Federal. A Constituição Federal deve espelhar exatamente isso. Certo? Sob pena, vocês vão ouvir muito falar dessa expressão, sob pena, se não espelhasse uma Constituição Federal, tá aqui, ó. Vamos supor que isso aqui seja a Constituição Federal. Ó, Constituição Federal, artigo tal. Ih, mas ela não espelha as forças sociais de um país, então ela não passa. E aí a frase dele, do criador desse conceito, dessa conceituação, Ferdinand Lassalle, 2 S's, 2 L's, Lassalle, ele entende que não passa de uma folha de papel, né? Não passa de uma folha de papel. Muito bom, né? Muito bom.
Se nós aqui analisarmos, né? Se nós aqui analisarmos. Ai, graças a Deus. Não vou nem contar para vocês. Se nós analisarmos aqui, tem a ver. Tem a ver. Óbvio que tem a ver. Tá? Daqui a pouco eu tenho uma brincadeirinha com vocês. Qual seria então outro conceito, professor? Conceito político. Opa! Político. Os defensores e o defensor, já vou falar dele já, diz o seguinte, Constituição Federal? Não, deixa pra lá, esse negócio de função, forças sociais, folha de papel, que. Conceito político seria a decisão política fundamental. Na Constituição Federal deve ter as diretrizes políticas. Como assim? Diagramação da estrutura do poder. Legislativo, executivo, judiciário. Isso. Fez isso, o resto é resto. Vambora. Uma Constituição Federal que não for calcada, que não tiver uma decisão concreta, se não tiver uma unidade política, ela não é Constituição. Conceito político. Quem que escreveu isso, professor? Carl Schmitt. Carl Schmitt. Ok? Conceito político. Perfeito. Para finalizarmos, como seria então o conceito analítico? Eu estou pensando conceito analítico de crime. Calma, vocês vão chorar. Conceito jurídico. Isso seria... Como assim conceito jurídico, professor? A Constituição Federal é um texto jurídico. Espelha o quê? Uma norma pura. E aí vem um livro de Hans Kelsen, A Teoria Pura do Direito, tá? Quiser dar uma olhadinha numa sinopse na internet, depois com calma você leia esse livro pesado, denso, mas bom. É considerado norma pura, né? Sem qualquer fundamentação sociológica, política ou filosófica. That no matter. Tá, acabou. Eu não quero saber. Não quero saber de política. Que político, o quê? Isso está além das minhas habilidades no momento. Ó, a Siri falando comigo. Siri, tô dando aula. Conceito jurídico, isso é o que importa. Normas jurídicas dentro da Constituição Federal. Essa é a estruturação do poder. Tanto que o mestre de Viena monta a Constituição de Viena de 1920. Certo? Muito bem. Professor, qual seria? E a nossa Constituição? A nossa Constituição, gente. O conceito jurídico, o seu criador é Hans Kelsen. Tá? Conceituação jurídica. Conceito jurídico de Constituição. Gente, façam o seguinte. Agora que vocês estão em casa aí, pega o liquidificador, abre, liga na tomada, pau, coloca. Conceito, aqui, o copinho. Conceito político, conceito jurídico e o conceito social. O que vai sair? Opa, quase que cai. O que vai sair? A nossa Constituição Federal. Gente, a nossa Constituição Federal, ela congrega tudo isso. Conceito sociológico, oh meu Deus do céu, veja os artigos 6º, 7º, 8º, 9º, que tratam, né, justamente das relações empregatícias, né, do lidar, né, das forças sindicais, forças sociais dentro do nosso país. Conceito político, Jesus amado, vamos aqui nos artigos 47 e seguintes, menos ainda, isso, 47 que fala da formação das leis, 47, 48, 49, 49 fala do Congresso Nacional, estrutura o poder legislativo. Vamos aqui para o artigo 101, menos ainda, artigo 92 seguintes, que começa o poder judiciário. Executivo lá no 77, conceito político, opa!
jurídico, onde temos... Oxi! Quem vai preso nesse país, na arma jurídica? Bem, quem cometeu um crime? E civilmente, quem vai preso? Só o devedor de pensão alimentícia? Onde é que está isso? Está no artigo 5º, inciso 67, ou 63, perdão, 63 ou 67 do artigo 5º. Percebe que nós... E aí, nós temos 250 artigos na Constituição Federal, certo? Vários deles dizendo normas de cunho jurídico, de cunho político e de cunho social. Tá? É isso aí. Isso é importantíssimo. Certo? Meus amigos, minhas amigas, muito obrigado. Até a próxima e a gente se encontra. Tchau, tchau.